Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem? Eu sou o Orlando, eu sou pai da Thaís e da Carol. Elas são cerimoniárias aí na paróquia Santa Terezinha. Mas também elas já foram pequenas, já frequentaram a catequese, fizeram a primeira comunhão e também a crisma. Olha, nós estamos aqui agora e vamos falar sobre esse lindo evangelho de São Mateus, que narra aquele momento de tempestade, né? Aquele momento de dificuldade que os apóstolos passaram até encontrar Jesus. Então vamos lá. Você viu que no começo, quando Jesus dispensou, né, as multidões que estavam lá conversando com ele, vendo ele falar, tinha tido aquele grande milagre da multiplicação dos pães, narradas aí por São Mateus. E depois Jesus colocou os apóstolos, né, para irem ali para o outro lado da margem do lago que eles estavam e despediu as multidões. Aí Jesus fez o quê? Foi conversar com Deus. Ele foi rezar. Diz o Evangelho que ele subiu a montanha. Na Bíblia, quando o personagem sobe a montanha, quer dizer que ele foi conversar com Deus. Conversou com Deus sobre tudo o que tinha acontecido, sobre o que precisava, o que ia acontecer nos próximos dias. O que nos mostra isso? Nos mostra que nós também precisamos conversar com Deus. Se Jesus, que era o Filho de Deus, foi conversar com Ele, foi rezar, imagina nós, né? Com tantas dificuldades, nós precisamos rezar também. E depois daquele momento em que ele conversou com Deus, e com certeza as crianças Deus ouve com maior amor, com maior atenção. Vocês já viram aquele evangelho em que Jesus pede que nós sejamos como as crianças? Ele até diz, né? "Vinde de mim, as crianças, porque delas é o reino do céu." Porque as crianças pedem com pureza, pedem somente aquilo que elas sentem no coração. Então é assim que a gente precisa conversar com Deus, como a gente conversa com um amigo, sobre os nossos problemas, as nossas dificuldades, sobre aquilo que a gente precisa, sobre as pessoas que estão à nossa volta, o papai, a mamãe, titia, a vovó, essas pessoas tão queridas que ficam ao nosso lado. Depois que ele conversou com Deus, o que aconteceu? Ele desceu e foi lá encontrar com os apóstolos, mas já era muito tarde, de madrugada já. O que aconteceu? Jesus caminhou sobre a água ao encontro dele. Mas os discípulos ficaram tão assustados quando viram Jesus caminhando sobre a água. Com certeza, diz o Evangelho, parece fantasma.
quase que se eles não tivessem sobre o barco, eles iam sair correndo, né? Mas aí Jesus explicou que era ele e foi ao encontro deles. Mas Pedro, né? São Pedro quis o encontro de Jesus para ver se era mesmo Jesus que estava lá e pediu para caminhar sobre as águas ao encontro dele naquele momento. Quando a gente olha para a nossa vida e vê que a gente está passando por tantos momentos difíceis, né, que parece que são tempestades no mar, quando a gente vê aqueles filmes das águas, né, das tempestades no mar, que os barcos viram para um lado e para o outro, estava acontecendo aquilo naquele momento. E quando Pedro foi encontrar com Jesus, ele ficou com medo, porque batia um vento muito forte, aí começou a afundar, mas Jesus foi lá ao encontro dele, segurou-o pelas mãos, falou: olha, você precisa ter mais fé, não pode ser assim. Mas ele foi lá, acalmou o mar, e quando ele subiu no barco, estava tudo muito mais calmo. Então, nós precisamos sempre, quando estiver passando por dificuldades, ir ao encontro desse Jesus e não ter medo dele. Agora, com a pandemia, a igreja está fechada, né? Mas quando estiver aberta e você precisar falar com Jesus, você pede para a mamãe, para o papai, para um adulto te levar e colocar você ali perto do altar para conversar com Jesus. Ali perto do sacrário, Jesus está ali vivo, né? Vocês estão aprendendo na catequese sobre a Eucaristia. Então, nós precisamos sempre encontrar este Jesus nos momentos mais difíceis. Explicar para ele, agradecer pelo que a gente tem e pedir por aqueles que não têm nada, tá bom? Então, confiemos sempre em Deus, confiemos sempre no amor de Jesus por nós, por cada um de nós. Que nós possamos sempre ser felizes e sempre ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, sua família e a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.